Então, Carlos, aqui a tua resposta está certa, tu ficou na dúvida. Qual é a tua dúvida aqui? Vamos primeiro, deixa eu ver a tua dúvida. Eu fiquei com dúvida mais na letra C do que nas outras. Uhum. Eu resolvi, tipo, do jeito que o professor mostrou na aula, mas eu não tinha certeza se estava certo, né? É Tá. porque eu considerei a força de atrito para a direita nesse caso, ali que ficou a minha maior dúvida. Eu acredito que esteja certo, né? Sim, a Mas força de atrito ela é contrária ao movimento, né? isso. Então, a tendência de movimento desse cara, pensa que em vez de ser um cilindro fosse uma caixa, a tendência de movimento desse cara é ir nessa direção. Portanto, vai surgir uma força de atrito nessa direção. E como há um rolamento suave, né? Que é o cilindro rola suavemente, quer dizer que ele não desliza, portanto, essa força de atrito é estática. Tá? Aqui a pergunta que eu quero te fazer é o seguinte: tu olhou um rolamento ao redor de que ponto? Qual é o eixo de rolamento que tu colocou? Aqui ou Embaixo, aqui? embaixo, porque a velocidade era zero, né? Tanto faz, tá? Você pode botar aqui ou aqui, em qualquer um dos dois você pode interpretar É que um assim, eu tentei rolamento. fazer pelo centro de massa, né? E daí eu tentei fazer pela segunda lei de Newton, tanto para força como para rotação, né? Para Uhum, rolamento, acho que é o certo, né? uhum, E só que daí na hora de, tipo, eu consegui, né? Duas equações de duas incógnitas, que seria a força de atrito e a aceleração. Só que ficou um pouco complicado na hora de passar a força de atrito para a equação da segunda lei de Newton, né? Tipo, depois que eu isolei. Aí eu preferi fazer de novo, transferindo o eixo, do que continuar, porque ia demorar bastante ainda para fazer tudo. uhum. Tá. Então eu vou fazer assim, ó. Eu vou fazer pelo outro jeito, não pelo que tu fez. Tá? Depois vai chegar na força de atrito, a gente não importa o jeito, na verdade, é só substituir na fórmula, Beleza, tá tranquilo. bom? Então, assim, a última força que falta aqui, né, na verdade, faltam mais duas forças agindo nesse cilindro, né? Uma é a força peso e a outra é a força normal. Então, estão aqui todas as forças que agem nesse cilindro. Tá? Então, a primeira coisa é escrever somatório das forças no eixo X é igual a Professor, massa desculpa. A força de vezes a atrito, nesse aceleração. caso, ela é para a esquerda mesmo? Ou É para a para a direita? esquerda? Tu botou para a direita? Uhum. Eu acho que. Porque daí não daria 4 ali, daria outro valor. Tá. Na, É no, na menos C. 4. Eu não lembro, eu acho que dava um valor maior, professor, ali. Tá? Ah, É que pera. eu pensei assim, a roda ela tá girando, no caso, para a esquerda, né? Embora tipo, se for pensar como se fosse um bloco parado, ele tá indo para a direita, aí a força de atrito tá para trás, né? Só que nesse Uhum. caso, ele tá girando para a esquerda, então eu interpretei a força de atrito para a direita. Vamos fazer assim. Concorda que a gente não está muito seguro de que lado que ela está, né? Certo. Então, vamos colocar ela para meio como incógnita. Tá? Eu não sei se é para a direita, eu não sei se é para a esquerda. O que vai acontecer aqui depois? Eu vou, ao longo do meu problema, eu vou avaliar o sinal dela. Tá? Então, resolvendo por esse formato que eu vou fazer agora, depois eu avalio o sinal dela. Se ela for sinal, se eu depois calcular a força e der um valor positivo, quer dizer que está certo para cá. Se o módulo dela der negativo, quer dizer que o lado dela está errado. Não sei se ficou claro para ti. Entendi. Entendeu? Entendi a ideia. Se o módulo for positivo é porque a gente fez certo. Se for negativo é que tá invertido. Exato. É igual a gente fazia lá na segunda lei de Newton. Exato. Tá? Então eu estou botando, eu estou supondo que é para cá. Tá? Se está certo ou não, depois o problema vai me dizer, tu vai ver. Então olha só, F positivo menos a força de atrito é igual a m vezes A. Aqui eu sei o F, está dado, que é 12 newtons, a força de atrito eu não sei. Beleza? Agora aqui é a mesma coisa. Ó. Depois que eu fiz a soma da primeira lei de Newton da translação, eu vou fazer a soma da segunda lei de Newton para a rotação. Então a soma dos torques tem que ser igual ao I do cilindro vezes o alfa.
E aqui, o que vai acontecer? Eu tenho um torque positivo, ou perdão, um torque negativo e um torque Tá girando negativo, no concorda? sentido horário, né? Daí é Exato. horário. Tá? Então, essa força, né, faz a tendência dele girar no sentido horário, e essa força também faz girar no sentido horário. Tá? Então, eu vou escrever esse torque como positivo. O torque é para o mesmo lado. Pode ser? Então, eu vou Tá ter o certo. torque da força F mais o torque da força de atrito, e isso é igual a I vezes alfa. Aqui eu sei que é R vezes F mais R vezes a força de atrito, e isso é igual a I vezes Professor, esse alfa. área seria o raio, né? Só para ter certeza. Esse R é o raio No desse caso, cilindro. por via da na verdade é a distância do teu eixo, né? Até Até onde o está a força, ponto. né? Perfeito, Beleza. perfeito, tá? Esse R é a distância do eixo de rotação, que é o eixo que eu estou considerando, até o ponto onde eu estou aplicando a força. No caso aqui é o raio da própria do próprio cilindro, né? Tanto para o F quanto para a força de atrito. É que quando eu usei No embaixo, problema, eu tive que usar dois L daí, né? exato, no problema que tu fez, tu considerou que ele está parado nesse ponto, né? E ele é um cilindro girando ao redor desse ponto aqui, desse eixo. Então você tem que usar a distância 2R, tá certo? Tá? Não dá para esquecer também que, como aqui eu estou fazendo essa minha análise ao redor, da rotação ao redor do centro de massa, esse momento de inércia é do centro de massa. Se tu coloca o eixo aqui embaixo, esse momento de inércia não é o do centro de massa, é o do eixo que passa por esse ponto. Aí tem que usar Tem a que usar teorema o dos eixos TEPzinho paralelos. lá. Isso. Tá? Então aqui eu vou poder simplificar, que vai ficar o seguinte, ó. O R eu vou botar em evidência. Então vai ficar R, F mais FAT, e isso é igual a I do centro de massa vezes alfa. Alfa a gente já discutiu, é A sobre R, porque ele rola suavemente. Então eu vou ficar com F mais força de atrito, isso é igual ao I do centro de massa, vezes A sobre R ao quadrado. O momento de inércia de um disco é 1 meio de mr ao quadrado. Portanto, isso aqui eu posso simplificar com F mais FAT, e isso é igual a I do centro... Opa! Eu já vou escrever direto, tá? Vai ficar MA sobre 2. Tá? E aí eu posso isolar o FAT e dizer que FAT é igual a MA sobre... Opa! MA sobre 2 menos F. Bom, aqui não tem dificuldade nenhuma, né? Eu tenho duas equações, duas incógnitas, é só substituir uma na outra. Então vai ficar F menos... Aqui é que talvez vai dar problema, né? Menos MA, não, tá certo, sobre 2 menos F, e isso é igual a MA. Tá? Ó, essa força aqui está aqui, só que está substituída aqui. Então isso aqui vai dar 2F, que é igual a... Opa, peraí. 2F menos MA sobre 2, que é igual a MA. Portanto, eu posso fazer que F... Ah, perdão, eu quero A, né? Então eu já vou isolar Isso. o A aqui. Então eu vou fazer assim, ó. 2F, fazer por partes. Isso vai dar MA aqui, mais MA sobre 2. Que essas massas são iguais, na verdade. Né? Porque é a massa do cilindro. Então isso aqui eu posso simplificar. Isso dá 3 meios de MA. E, portanto, a aceleração é
4F sobre 3 dividido por M. Ou seja, 4 terços de 12 dividido por M, que é 10. 0,1, eu acho, professor. Eu acho. Não, né? Isso aqui dá Pode ser. 1,6, né? 0,1 Ah, não não, pode tá dar, né? certo, tá certo, tá certo. Tá? Então, isso aqui dá 4 vezes 12, dá 48, dividido por 30. Tá? Isso aqui é para dar 1,6 metros por segundo ao quadrado. Fazendo do outro jeito que eu fiz, né? Ali no final, cheguei à mesma equaçãozinha, só que foi mais rápido na hora de ali de tipo de não transformar, mas usar aquele teorema lá, o TEP. Deixou a conta bem mais rápido, não precisou ficar fazendo tudo isso. É muito mais rápido. Tá? Para esse problema é muito mais rápido. Tá? Mesmo porque para esse problema não tem. Se você coloca, né, a rotação ao redor desse eixo, analisa como se esse disco aqui, né, está rodando ao redor de um eixo que passa nesse ponto, você não precisa se preocupar com a força de atrito, né? Exatamente por isso que é mais fácil, né? Só depois de calcular a força de atriz, daí, tipo, tu tem que só fazer essa ideia da segunda lei de Newton, mas daí é bem mais tranquilo, porque tu já tem aceleração, né? Exato, 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 exato. Tá? Mas se eu quero a força de atrito, agora é colocar aqui, ó. Já vai sair daqui direto, ó. Deixa eu pegar uma outra cor aqui. Vai ficar força de atrito é igual a 10 vezes 1,6 dividido por 2 menos 12. Isso aqui dá menos 4 newtons. Tá? Mas vejam que essa força está dada em módulo. Portanto, lembra aquela história que se a força desse negativa, A isso gente aqui tinha que estar para o outro tirou lado? A gente errou o isso. lado? Então vejam como quando eu paro para pensar no meu problema, né, eu posso depois corrigir a minha análise. Na verdade, a força de atrito correta é para esse lado. Tá? Qual que é o módulo dessa força? O módulo não muda, né? Só muda o sinal. Então, no caso, eu acertei ali a 4, é 4 mesmo. É 4. 4 mesmo. É que o professor falou pra gente que agora, essas partes de rolamento a gente tem que cuidar, porque antes a gente tinha um corpo parado, por exemplo, escorregando, né? Daí a força de atrito, Uhum. a tendência em movimento, daí ela sempre era contrária. Mas agora ele tá girando, aí a gente tem que levar em conta o lado que ele tá girando também. Qual é a tendência de movimento dele? Essa coisa do professor falou de transferir o eixo, né? Teve outro exercício, tipo, próximo já desse, que era bem parecido, né? Só que era um pouco mais difícil. Eu tentei Uhum. fazer isso ali, só que, tipo, já tava embolando, cheio de equação, sabe? Aí eu peguei e resolvi desse jeito aqui e, tipo, foi umas 5 vezes mais fácil também. Desse jeito do eixo nesse ponto. No, não, eu tentei jogar para baixo o eixo, né? Porque essa ali eu tinha jogado para Uhum. baixo, tipo, tinha sido mais fácil. Eu pensei, nas próximas eu vou jogar para baixo que vai melhorar também, né? Só Uhum. que daí tava enchendo de equação, porque daí as informações que eu tinha eram outras, né? E Entendi. daí eu fiz depois de novo, pelo eixo sendo no centro de massa, e daí deu certo, tipo, foi bem mais rápido, saiu bem mais fácil também. Se vocês assistiram a aula do Mauro, ele não ensina por esse eixo, por esse ponto. Ele só Tá? ensina no centro de massa, né? Eu peguei Isso. essa jogadinha num vídeo do YouTube que eu peguei já quando ele passou, né? Eu vejo Porra, sempre. que vídeo do YouTube, velho? Eu ensinei isso pra vocês, porra. Mas não revi a aula, né, professor? Ah, pois é, Aí, né? Aí tu quer me ferrar, né? aí é Tá? osso, né, professor? Não, isso tá certo. Tem que correr atrás mesmo. Tá? Mas essa jogadinha de jogar pra cá, ela, em vários problemas, ele te salva a vida. Que depende muito da informação que você tem. Por exemplo, ali a gente tinha tudo, dá para dizer tudo, menos a aceleração, né? Então, se a É. gente jogasse para baixo, não teria força de atrito, e daí facilitava o problema, tipo, muito. Se é um problema onde você não pede o força de atrito, você não pede nada aqui do contato, trazer o eixo para cá te ajuda demais. Tá bom. Outro problema que te ajuda demais, botar o ponto de contato aqui, é um problema como esse aqui, ó. Você tem um plano inclinado e você tem um cilindro. E não tem nenhuma Tá? força agindo sobre ele, né? E que não tem nenhuma força agindo sobre ele, e você quer
a velocidade lá, a aceleração angular, por exemplo, o alfa. Ou pode ser até a linear, não tem problema. Tá? Porque aqui o que tu vai fazer? Quais são as forças que vão agir nesse problema? Força de atrito, de fato é para cá, deixa eu botar outra cor. Você tem a normal agindo aqui, e você tem o peso que age no centro de massa para baixo, P. Esse cara é o cara que vai te dar o torque. Então, o que é um corpo rolando ladeira abaixo? É ele caindo, girando sempre em relação ao ponto de contato, devido ao peso dele. Aí é mais fácil calcular. O somatório dos torques igual a I alfa. Quem quer o torque, só tem o torque do peso. Igual a I vezes alfa. Aí sai direto. Né? Eu só tenho que lembrar que esse I aqui não é o I do centro de massa. Sai muito mais fácil. Vamos fazer outro problema? Acho que assim, tipo, de todos esses assuntos novos que a gente pegou, o que não deu para pegar bem, a explicação foi boa, tanto do professor como dos vídeos, né? Mas não deu para pegar bem foi a negócio de momento angular ainda, assim, confunde um monte ainda. O de momento angular? A única coisa que eu não consegui pegar bem, sabe? Porque, tipo, tem aquela ideia, é que o professor Mauro e também o professor explicou, né? Que depende do caso, para um corpo rígido, a gente tem que o momento angular em Z é igual a IW, né? Uhum. E só que se tem simetria, daí isso vale vetorialmente, mesmo para um corpo rígido. Só que, tipo, ainda foi difícil pegar essa diferença, não deu para entender, sabe, a ideia disso aí. Então, vamos pegar esse problema aqui. Ó. Então, ó, eu tenho uma barra fixa, né, que tem um comprimento de 0,5 metro, e tem um eixo que está colocado exatamente no meio da barra. Isso é importante. Tá? E ela pesa 4 quilos, né? Tá? E pode girar em um plano horizontal. Veja que isso aqui é uma imagem de cima. Eu estou olhando uma foto de cima do negócio. Então, na verdade, o que eu tenho aqui é um lápis, né? Eu penso numa barra como se fosse um lápis, uma barra pode ser 4 quilos, não dá para dizer que é um lápis, né? Tá? E tem um eixo aqui, então ela pode girar nesse sentido. A barra está em repouso quando uma bala de 3 gramas é disparada no plano de rotação. Tá aqui a bala, ela está vindo para cá. E aí está dito o seguinte, ó, vista de cima, a trajetória da bala faz um ângulo de 60 graus com esse ponto. Tá bom? Tá. Se a bala aloja na barra e a velocidade angular da barra é 10 radianos por segundo, imediatamente após a colisão, qual que é a velocidade da bala imediatamente antes do contato, antes do impacto? Então, o problema é simples. Ó. Eu tenho uma barra parada e eu dei um tiro aqui e esse tiro vai se alojar aqui, né? Essa bala vai ficar presa num ponto aqui e essa barra vai fazer com que essa barra gire. Tá? Com uma velocidade ômega de 10 radianos por segundo. Alguma dúvida do que está acontecendo aqui? Tranquilo. Não. Esse tipo de colisão, porque isso aqui lembra muito colisões, né? Lineares. Seria uma colisão elástica ou inelástica? Inelástico. Inelástica porque ele tem essa característica de que os dois se movem juntos depois da colisão. Então eu não posso trabalhar com conservação de energia. Eu só vou poder trabalhar com Conservação de momento angular, nesse caso, né? conservação de momento angular. Então eu só posso trabalhar com L inicial igual ao L final. Momento angular antes da colisão tem que ser igual ao momento angular depois da colisão. Qual que é o problema aqui? É que antes da colisão eu não tenho ninguém girando. O que eu tenho? Tem uma barra parada, né? Ela tá ali. Eu tenho uma barra parada, mas eu tenho uma bala que se desloca com movimento linear. Tá? Então, a rigor, ele não está girando. Mas lembra que eu consigo calcular o momento angular de um corpo que está se deslocando?
mesmo em linha reta, R Sim. vetorial P. Certo. Tá certo? Então, o que eu preciso fazer é escrever uma equação que me vincule o momento angular com a velocidade linear da partícula. Tá? E aqui é que vem o truque. Porque é o seguinte, ó. Vejam que eu não sei, para calcular isso aqui, né, eu tenho que fazer M, R vetorial V. Tá? O V propriamente dito eu não tenho nada do velocidade. Tá? A única coisa que eu tenho é o ângulo, esse ângulo θ. Tá? Aí eu vou usar uma propriedade de momento angular, que é o módulo. Tá? Então, o módulo de R vetorial V é o quê? M módulo de R, módulo de V vezes o seno entre R e V. Quanto que é o seno entre o vetor R e o vetor V? Olhando para esse desenho aqui. 0,86. Ah, desculpa, o seno não, né? Quanto é que é o ângulo? Eu quero saber o θ, na verdade, primeiro. Pois o seno é só botar na calculadora. Ah, tá. 60, né? É o Tá dando 60. no problema. Exato, né? Eu posso pensar que quando ela está aqui, eu posso pensar num vetor para cá, e usando alternos internos, se esse cara é 60, esse cara aqui é 60, então o ângulo entre R e V é 60 graus. Portanto, eu tenho MRV seno de 60 graus. Tá? Esse é o momento da bala, mas ele também é o momento inicial, concorda? Sim. Porque só ele tem um momento angular associado. E de novo, lembra-se disso, ó, esse não é um momento de uma partícula fazendo uma rotação, ele é um momento angular quase que matemático, sabe? Porque é uma definição, usando puramente a definição. Professor, Oi. só tirar uma dúvida ali. Essa que eu não entendi, né? Por exemplo, a gente tem um corpo rígido ali, que seria a bala, né? Querendo ou não, ela deixa de ser uma partícula, né? Ou não? Então, perto de. Aí, de novo, tem que voltar naquela história, aquela discussão de escalas. Tá? Ah, então eu posso usar para o momento angular também essa diferença enorme, por exemplo, de massas, então. Ah, Pode, pode. perfeito. Porque Porque senão eu teria que perto. analisar diferente, né? Isso aí. Não, sabe por quê? Porque veja que para calcular o momento dessa bala, você está usando R vetorial P, né? Tá? O momento angular, ou perdão, o momento linear P não depende do formato, né? Concorda? Tá certo, concordo. Tá? Então, esse momento angular inicial até meio que independe se eu tinha uma bala, se eu tinha, por exemplo, uma esfera, se eu tinha uma placa, tá? Porque tu ia sempre fazer a massa dessa placa vezes V para calcular o momento linear. E depois o vetor R. O R é a posição do centro de massa. Aí tudo bem. Tá? Porque cada objeto desse teria um centro de massa diferente. Mas para essa primeira etapa não importa muito o formato da partícula. Já a segunda parte é que é importante, porque o que eu tenho na segunda parte, o momento final agora? Eu vou refazer o desenho só para a gente poder interpretar aqui. Eu tenho uma barra, onde ele tem um comprimento 0,25. Tá? E aqui é importante, ó, a barra está em repouso quando uma bala é disparada no plano de rotação em direção a uma das extremidades. Então a bala, vou fazer ela vermelhinha, ela está aqui na ponta. Tá? E todo esse sistema aqui está girando para lá com uma velocidade ômega. Portanto, o momento angular final, eu até posso escrever como momento angular da barra, mais o momento angular, aqui eu vou botar escrever barra, mais o momento angular da bala. E o pulo do gato aqui, bom, na verdade eu vou escrever, né? Então,
Como o eixo, isso aqui é um movimento no plano, eu posso escrever que isso é o I da barra vezes o ômega da barra, mais o I da bala vezes o ômega da bala. Esse é o momento final. Professor, só uma dúvida. Eles não vão ser iguais, né? Esses dois. Mesmo porque estão se movendo junto, eles não vão ser iguais, né? Não? Não, eu tô dizendo o A L final. A velocidade, gente né? tem uma somatória dos dois, né? O ômega da barra vai ser. Tá perguntando se o ômega da barra é igual ou diferente do ômega da bala? Isso. Me diz Não, você. o ômega não, professor. O total ali, o produto total. O I com o ômega. Vai ser diferente, né? Justamente por causa Ah, sim, do isso aí, de centro ali, né? certeza. Tá, show. O I é completamente diferente, né? O ômega é igual, concorda? Sim, sim, o ômega sim, que estão indo Sim. juntos, né? Tá. Eu vou escrever explicitamente só para a gente ver, então. Tá? Já que você está com essa dúvida, vamos olhar. O I da barra, quanto é que é o momento de inércia de uma barra? Vamos ver. Seria esse aqui, né? Esse aqui, uma barra fina. Concorda? Sim. Sim. Então isso aqui vai dar. Opa, 1/12? isso É um aí. dozeavos. 1/12 da massa da barra, emisão, vezes L, o comprimento total da barra. Então é o L da barra ao quadrado. Vezes o ômega. Eu vou escrever só ômega. Concorda que o ômega é igual para os dois? Sim, Sim, os dois estão sim, juntos, né? né? Os dois giram juntos, né? Tá? Mais o I da bala. O I da bala é uma partícula que descreve o movimento trajetório. Então vai ser a massa da bala vezes L ao quadrado sobre 4. Agora eu peguei vocês, né? Deu uma bugada também. É, deu uma Aqui, bugadinha. vamos lá. Na verdade, é mr ao quadrado. Esse é o momento de inércia de uma partícula fazendo um movimento circular. Tá certo? Certo. O raio é o raio de rotação, que é esse raio aqui, que é, no caso, L sobre 2. Só que como é ao quadrado, você deixou ele ao quadrado dividido por 4. Exatamente. Então, Faz isso aqui sentido. vai dar 1 sobre 12 ml ao quadrado, mais mzinho L ao quadrado sobre 4. E aí o ômega eu já botei em evidência. Ah, o professor usou o teorema dos eixos paralelos ali também, né? Não tem Não? teorema de eixo paralelo nenhum. mr ao quadrado. R ao quadrado, R é L sobre 2. Tá? Se eu elevo ao quadrado, eu tenho que elevar o quadrado em cima e tenho que elevar o quadrado embaixo. Ah, é a distância para o eixo principal, digamos. Do Ah, eixo de tá. rotação. Show de bola. Tá? Então vai ficar isso aqui. Só que agora eu quero simplificar um pouquinho mais isso aqui, que é o seguinte, ó. Esse M aqui é 4 quilos. Esse M é 3 gramas. O que vocês acham que eu vou poder Meu fazer? amigo, você vai poder cortar ali a segunda parte, né? Eu já posso ignorar isso aqui, né? Porque isso aqui é praticamente zero. Perto disso aqui, né? Isso aqui é quase zero, porque E ainda dividido por 4, né? se ainda. Aqui está dividido por 12, né? Que eu não escrevi errado, tá? Mas o 4 Mas aqui mesmo assim, mesmo assim é muito pequeno. Então pode jogar fora. O que é 3 gramas em 4 quilos? Não é nada. Então eu vou ficar simplesmente que isso aqui vai dar ml ao quadrado sobre 12 vezes ômega. Então eu tenho momento angular inicial, momento angular final, e a gente sabe que é um sistema que momento angular se conserva. Ou seja, M, R, ou esse R aqui, ó, eu já vou escrever L sobre 2. L sobre 2, V, seno θ, isso é igual a M, L ao quadrado sobre 12, ômega. Pode fazer algumas simplificações?
Esse L ao quadrado corta com esse. Esse 2 corta com esse para virar um 6. E esse M passa dividindo, sendo de 60 passa para cá. Então eu vou ficar aqui, V é Mzão L vezes ômega dividido por 6M seno de 60 graus. Aí aqui é botar os valores, né? Então, dificilmente a gente vai ter uma aplicação desse... É somente o LZ sendo igual a IW. Não é tão comum de a gente ver isso, então. A gente usou L... Não, só o Z no caso. Tá. Sim. Isso vai ser menos comum, tá? Porque, na verdade, assim, o sistema de referências é sempre você que escolhe, né? Entendeu? Tá certo. Então, por que você bota a origem lá embaixo? Escreve tua origem lá em cima, pô. Não faz... Vão ser raros os casos onde você vai precisar botar a tua origem não no eixo, no plano de rotação. Você vai estar Mas, fora assim, do plano. de alguma forma sempre dá para driblar isso aí, né? Talvez tenha que fazer um pouco de conta a mais, mas dá para. Também tem isso. É que eu não... justamente ali foi a dúvida, sabe? Eu não tinha entendido. Eu entendi a questão de referência, mas eu não tinha entendido quando usar e quando não usar. Mas agora acho que eu dei uma pegada melhor. Deixa eu ver se tem mais um aqui de coisa, a gente já faz outro. É que eu foquei muito mais na questão de homogeneidade, tipo, do corpo, do que essa questão de referência, sabe? Mas daí agora que o professor falou da bala, daí já deu para ver que é ao contrário, é mais de referência do que ser homogêneo, não. Uhum. Eu vou pegar água. Dê uma pensada nesse problema. Deixa eu diminuir ele aqui um pouquinho. Que esse problema tem vários caminhos para serem resolvidos, tá? Dá uma pensada aí com carinho. E aí? Sugestões? Eu tenho uma ideia, mas não sei se funciona. Fala. Eu também. Vamos lá, discutimos. Basicamente, acredito que essa primeira parte o Bruno tenha pensado igual eu. Conservação de energia. Isso, até chegar ao primeiro picotado ali, digamos, né? A gente tem a ideia da rampa lá, que daí a conservação de energia existe, né? E depois a gente pode pensar em momento angular, porque daí eu acredito que talvez dá, tipo, sabe? Porque daí a gente vai ter a velocidade no ponto e depois eles vão se juntar, então a gente vai ter uma mesma ideia da outra, né? Uma colisão inelástica. E daí conservação de momento angular. Uhum. Eu acho que na conservação de momento angular a gente poderia usar o módulo, né? Que o senhor deu a ideia de. Aí, em vez de ser seno de 60, a gente usa seno de 90, que é o que o bloco tá vindo reto, né? Com a barra. Aí ficaria seno de 1. Quer dizer, 1. Usaria 1, né? É uma das possibilidades, tá? Isso te ajudaria muito bem a calcular a velocidade com que essa barra sai daqui, né? A velocidade angular ômega. Tá. Mas como que você usaria agora esse ômega para esse ômega zero
para calcular esse θ máximo, esse ângulo máximo com que ele subiu aqui? É porque vai aparecer um seno de θ, né? Se o professor usar a definição que nem antes. Ou não? Tá? Vejam, por mais que esse problema ele pareça muito com o problema anterior, tem formas muito mais simples de resolver esse problema. Tá? Você até poderia calcular a energia aqui, a energia rotacional aqui, né? Porque você teria o ômega e calcularia por I ômega. Qual que era o problema aqui? É que depois você teria que calcular o trabalho da força-peso, tanto aqui quanto aqui, para determinar o θ com que esse cara ia parar. E o maior problema dessa força-peso é que esse torque da força-peso depende do θ. Vejam como tem uma forma muito mais simples e que também nem envolve necessariamente, não envolve rotação. Tá? Porque, olha só, vocês falaram em conservação de energia. Tá? Ah, na verdade, não, desculpa, eu estou equivocado. Vocês estão certos. Tá? Vocês estão certos. Vamos lá. Vamos calcular, então, esse ômega zero? Perdão. Mas a gente poderia usar aquelas regras de movimento uniforme? Tá. Não por Não sei causa dessa colisão aqui, tá? Essa colisão realmente tá. provoca uma mudança no momento angular, tá? E não no momento linear. Porque essa colisão dessa barra, desse bloquinho, com essa barra, produz uma velocidade que é maior do que se fosse esse bloquinho batendo num outro bloquinho de mesma massa aqui. Ah, entendi. Entendeu? Beleza. Esse que vai ser o detalhe. Entendi. Valeu, professor. Então tá, essa velocidade aqui a gente já sabe calcular, né? Essa velocidade com que ele chega aqui, que é o V0, vamos botar assim, é simplesmente 2 raiz de 2GH. Né? Eu não vou nem calcular, deixa esse V0 aqui, depois a gente vai puxando as coisas. Então, o momento angular inicial desse sistema nada mais é do que só o momento angular desse cara vindo para cá com essa velocidade. Ou seja, o L do bloco. E esse L do bloco é simplesmente a massa do bloco, o L da barra, tá? Eu vou chamar isso aqui de Lzão. Putz, senão vai ficar ruim, né? Vou chamar isso de C da barra, comprimento da barra. Tá? Vezes V0. O que eu estou escrevendo aqui? Módulo de R vezes o módulo de P vezes o seno de 90 graus, que é 1. Oh, droga. Tá? R está aqui, é o C, o raio. A massa é a massa do bloquinho, que vai ser os 50 gramas. E o V0 é a velocidade que está aqui, que a gente já calculou. Posso substituir ali, agora, ou não. Eu não vou substituir agora, vou deixar para depois. Tá certo? Beleza. Professor, só uma pergunta rápida. Se a barra já tivesse uma velocidade inicial, eu teria que acrescentar o momento angular da barra também ali, né? Sim, se a barra estivesse ou voltando, né, ou vindo, fosse de encontro, ou ela estivesse indo na mesma direção, eu tinha que adicionar mais aqui o L da barra. Só que aqui nesse caso é 0 porque ela está parada. E o que vai ser o L final? O L final vai ser o L do bloco mais o L da barra. O L do bloco é o I do bloco vezes ômega mais o I da barra vezes ômega.
De novo, a gente tem que puxar lá aquela tabelinha. Isso aí tem que estar do lado de vocês aí sempre. E ela está incompleta. Eu acho que dá para usar esse de baixo ali, né? Ah, não, dá para usar isso aqui e usar o teorema dos eixos paralelos, né? Tá? Eu vou usar isso aqui. E aí eu vou aplicar o teorema dos eixos paralelos. Porque... Calma aí. Qual é a diferença desse sistema para esse aqui? É que o eixo da barra tá numa ponta, né? Na ponta de cima. E se for pensar no quadradinho, né? No bloco, tá na outra extremidade, né? Da barra. Então, na verdade, o que acontece aqui é que eu peguei esse eixo aqui azul e desloquei ele para a extremidade da barra, não é isso? Isso. De uma distância L sobre 2. Tá? Então, o momento de inércia da barra vai ser o momento de inércia do centro de massa mais ml ao quadrado sobre 4, que é o d ao quadrado, só que d é L sobre 2. Então, isso aqui vai ficar 1 sobre 12 ml ao quadrado mais ml ao quadrado sobre 4. Então, só para a gente anotar aqui, o I da barra é ml ao quadrado dividido por 12 vezes 4. Ou, mais fácil, então, ml ao quadrado sobre 3. Beleza? Beleza. Então agora é só substituir. Ah, e o do bloco, quanto é que vai ser? Vai ser igual só que com a massa do bloco, né? Não. Não CML ao porque... quadrado se divide por 4? Exato. Não, não tem nem que dividir, gente, porque olha só, esse bloco ele vai estar fazendo uma rotação ao redor desse eixo aqui, né? Então ele vai ser um É, o movimento L inteiro, circular. né? Exato. Tá? Então, por uma partícula, concorda que eu posso pensar que é uma partícula girando ao redor desse centro? Sim, sim. Tá? O bloco tem uma determinada altura, se eu tivesse a altura, eu ainda poderia dizer que o deslocamento é um pouquinho menor. Mas eu vou fazer uma aproximação aqui, pensar que esse bloco é realmente pequeno, e ele diz, né? Ó, um pequeno bloco. Então, o momento de inércia desse cara nesse movimento de rotação é a massa do bloco vezes L ao quadrado. E aqui vai dar 3... Opa, não, é 1/3, né? Peraí. Então vai dar a massa da barra, L ao quadrado, sobre 3 vezes ômega. E esse aqui é o L final. Como há conservação, e isso é igual a isso. Sempre vai haver conservação de momento, tá? Nessas colisões, sempre há conservação de momento. De energia, nem sempre, mas de momento, sim. Então eu sei que M... aqui eu usei L, aqui eu usei C. Foda, né? Deixa eu botar L aqui, que é mais fácil, que é o L da barra. ml V0, que isso é igual, ômega eu vou deixar em evidência, L ao quadrado eu vou deixar em evidência, o que vai sobrar? Mzinho mais Mzão sobre 3. Vejam que aqui, ó, ao contrário do outro problema, né, que quando eu somei um Mzinho com Mzão, eu cancelei o Mzinho, agora eu não posso, porque a barra e a massa são comparáveis, né? Um é 50 gramas, o outro é 100. E aqui ainda vai estar dividido por 3, então faz muita diferença eu levar em conta ou não o Mzinho. Então, esse L corta com esse, eu quero calcular ômega, portanto, o meu ômega é
ômega 0, ou ômega 1, sei lá, chamando de ômega só. Isso vai dar Mzinho V0 dividido por Mzinho mais Mzão sobre 3 vezes L. O V0 eu já calculei, está aqui em cima, raiz de 2GH. Então eu posso escrever assim, M raiz de 2GH dividido por Mzinho mais M sobre 3 L. Esse é meu ômega. E agora? Desculpa interromper. É isso que eu ia perguntar. E o teta? Pois é, ele está pedindo teta. Alguma sugestão? Professor, talvez não dê porque a gente não tem aceleração. E nem... não dá. Porque eu pensei em alguma coisa Torricelli para rotação, sabe? Uhum. Deixa eu pensar nesse problema aqui agora. Vou desenhar ele aqui um pouquinho. Vamos pensar um pouquinho. O que eu tenho agora? Né, que eu quero... Eu tenho uma barra que tem uma massa aqui presa na ponta, né? E que essa barra ela está girando para lá com uma velocidade ômega. Não é isso? E ela vai chegar até uma determinada posição aqui, θ. Nesse movimento, quais são as forças que vão agir nela e que produzem trabalho? Atrito não tem, né? Porque ela tá girando. Seria, acho que a força... Não, teria, na verdade, no eixo, né? Poderia ter atrito no eixo e ele poderia realizar trabalho, sim, porque seria o trabalho do torque. Tá? Que aí é integral de torque de θ. Mas não está dito que tem atrito, né? Na verdade, esse é um problema que eu vou considerar que ele não está rolando atrito aí. Então, a única força que vai realizar trabalho é a força peso. E a força peso é uma força o quê, Bruno? Como assim? Perdão. Tá. A força peso Conservativa. é uma força Tá. conservativa. Se ela é uma força conservativa, quando o bloco, essa barra sai dessa posição e vai até essa posição, a energia mecânica desse sistema se conserva. Ou seja, a energia mecânica inicial é igual à energia mecânica final. Daí consegue calcular pela velocidade, né? Que no final vai ser 0. Como eu já tenho ômega, qual é a energia mecânica inicial? É a energia cinética rotacional da barra mais a energia cinética rotacional do bloco. Tá? Ou seja, I, eu vou escrever assim mais fácil, ó, I da barra mais o I do bloco, ômega ao quadrado sobre 2. Eu já calculei o ômega, isso aqui eu já calculei, então isso aqui é uma variável que eu tenho. Tá? E isso vai ser igual, então, à energia potencial gravitacional. Ou energia potencial gravitacional da barra mais energia potencial gravitacional do bloco. Sugestões de como calcular isso? Que ali vai apareceria uma altura, né? Só que Vai ter que aparecer uma altura. e acho que eu acho que a gente vai tirar o θ justamente dessa altura. Primeiro vamos pensar na altura, depois a gente vê o θ. Porque aqui, ó. Deixa eu cortar isso aqui um pouquinho, peraí.
para que eu tenha esse θ, né, até esse momento aqui onde ele para, esse bloquinho teve que subir quanto? Uma altura h, né? E o centro de massa dessa barra subiu quanto? Imagina que eu tenho centro de Não massa. subiu a mesma altura H? Não, né? E agora? Pensem um pouquinho. Ele vai subir uma outra altura aqui. Tá? Eu vou chamar de H' para não confundir com esse H aqui. Tá? Essa altura é exatamente igual a essa, maior ou menor? Tô pensando naquele negócio do martelo que a professora falou, né? O centro de massa faz uma trajetória diferente do que em outro lugar, né? Aqui o centro de massa está exatamente no meio, tá? Ah, o Merisco quer dizer que é igual, professor. Será? E aí? Questão da prova. Vale a nota da questão para vocês passarem. Eles botam igual, botam diferente ou pensam mais um pouco? Estou esperando uma resposta, hein? Acho que é pensar mais um pouco. Então pensa com carinho. Tá? Eu vou ensinar vocês uma forma de pensar que deve ajudar vocês bastante, que são, eu gosto de chamar de pensamento assintótico. O que é o pensamento assintótico? Para esses casos, tá? Pode ajudar muito. O pensamento assintótico é eu pensar nesse movimento, tá? Indo até um valor mais fácil de raciocinar. Tá? Porque aqui eu não consigo ver fazendo o meu desenho se o quanto esse bloquinho sobe é exatamente o quanto o meio aqui da barra sobe, concorda? Sim, sim. Essa é uma dificuldade. Tá? Agora vamos fazer esse desenho para um outro θ. Um θ mais gostosinho. 90 graus? 90 graus. Porque se for 90 graus é a mesma altura, né? É? É? Seria. Nesse Sim. caso vai ser, com uma barra reta e outra, tipo, fazendo um L invertido, sim. Desconsiderando também o tamanho do bloquinho, né? Será? Seria metade? Tá. Aí. Pois é. Olha só. O centro de massa já está no meio. Ele só subiu metade. Por favor. O que precisa, depois eu resolvo. Exato, Rodrigo. Porque olha só, se eu pensar esse ponto aqui, para ele chegar até esse ponto, ele tem que subir uma altura H, concordam? Ou melhor, a altura L, aqui, que é o comprimento da própria barra. Sim. Agora, para ele sair dessa altura e chegar nessa altura, quanto que ele tem que subir? Ele sobre 2. L sobre 2. Tá. Então, nesse caso aqui, você espera que se esse bloco subiu H, você espera que esse cara suba H também? Não. Aí seria a mesma ideia, né? H sobre 2. Não sei se é H sobre 2 também, né? Ah, tá, entendi. Tá. Era isso que eu ia perguntar já. Como é que garante que é H sobre 2? Ou como eu descubro? Uhum. Vamos pensar o seguinte, ó. Essa altura aqui, esse ponto aqui, essa altura, vai ser... fazer mais fácil. Deixa eu pensar uma coisa aqui, ó. Vamos botar o meu sistema de referência aqui em cima. Tá bom?
e y positivo para baixo. Só para a gente pensar. Qual que é a posição desse cara aqui? É L, né? Nesse eixo. Sim. Tá? H vai ser L menos essa altura aqui, que é menos L cosseno θ. Tá certo? Isso aqui? Sim. Tá? Então, esse é o H'. Já o H da barra... Oh, perdão. É L sobre 2 menos L sobre 2 de cosseno de θ? L sobre 2 menos L sobre 2 vezes cosseno de θ. Então, agora eu tenho certeza que é a metade. Porque isso aqui eu posso simplificar com L, 1 menos cosseno de θ. E aqui eu posso simplificar com L sobre 2, 1 menos cosseno θ. Tá certo? Beleza. Então agora eu posso calcular a energia potencial gravitacional da bala. A da bala é simplesmente mgh. O que é H? L... Seria da bara, né? Da bara não, do bloco, né? Do bloco. Da bala não, do bloco, desculpa. Menos cosseno de θ. E o da barra ia ser a massa da barra, então é mzão, G, L sobre 2, 1 menos cosseno θ. Eu não vou resolver isso aqui, mas basta pegar essa equação, né, e colocar aqui. Aí tem que somar, eu vou resolver isso para θ, né? Então vai cair aqui, ó. Isso aqui é um número, MGL é um número, e o cosseno de θ com esse cosseno de θ eu vou somar, o θ é o mesmo, então eu posso botar em evidência e resolvo isso para cosseno de θ. Uma equação meio feia, mas não é nada muito complexo de resolver, não. Beleza? Certo. Beleza. Então eu vou resolver com vocês agora um problema bem aplicado. Espera aí. A aula que vem eu resolvo outros problemas, tá? Eu gosto só de pegar agora, começar a misturar o capítulo 10 e 11 para vocês pensarem um pouquinho. Problema de uma prateleira. Tá? Então a pergunta que eu faço para vocês é o seguinte: qual é a força, tá, que vai ser aplicada, tá, nesse ponto aqui, ó? Uma força para fora, puxando esse parafuso para fora. A componente horizontal só que eu quero, tá? Nesse parafuso. Tá? Ou no caso nos dois, tá? A soma das forças, só para ficar mais simples. Tá? E os parâmetros que eu tenho para dar para vocês é o seguinte, ó. Isso aqui tem comprimento L. Tá? Isso aqui tem altura L sobre 4. E vamos pensar que eu vou botar aqui uma caixa bem nesse ponto aqui, tá? Que tem uma massa M zona. A prateleira também tem massa M. E ela tem lado L sobre 4. Só uma pergunta, as duas massas são iguais? As duas massas são iguais. Beleza. Essa força vai ser dada em função de ml, tá bom? Mas eu gostaria de que vocês começassem a equacionar. Primeiro, fazer o diagrama de forças. Tá? Para fazer o diagrama de força, o que eu vou sugerir para vocês?
desenha esse sistema olhando num corte lateral, né? Então vai estar aqui a barra, ó. Qual é o problema que eu tenho? Eu tenho essa haste e eu tenho uma barra aqui e aqui eu tenho uma caixa. Tá? Isso aqui é L sobre 4, isso aqui é L e isso aqui é L sobre 4. Tá? Então a primeira coisa que você tem que fazer é o diagrama de forças. Tá? Vai lá, eu já volto. Será que tem que considerar o contato entre a haste e a tábua ali? Também? Vixe, nem sei. Como é que é o contato da haste? Da haste com a tábua ali, que tem um contato ali, né? Sim. Tipo, no caso, no eixo X, né? Uma normal no eixo X, no caso. Querem pensar mais um pouco ou querem a resposta? Professor, só dá uma pista pra gente. Quantas forças tem no total? Uma, duas, três, quatro, cinco. Pela minha conta, 5. Também cheguei a 5, só tô com dúvida em uma. No caso, a direção dela. Tô com dúvida. Mas o quê? Tô com dúvida na direção de uma força só. Mas eu tenho quase certeza. Tá bom. Então vamos tentar desenhar as forças aqui. Primeira coisa, deixa eu lembrar aqui que tem um parafuso aqui, né? Então é esse parafuso que eu quero avaliar. Tá? Em geral, eles botam um outro parafuso aqui, né? Tá? Se esse sistema, se isso aqui não estiver bem preso, o que vai acontecer com esse sistema? Ele vai, a ponta dele vai, tipo, geralmente a ponta dele cai primeiro, né? Vai meio que rotacionar. Essa parte desce, né? Ele gira assim, concordam? Sim. Tá? Em geral, se quiser, eu tenho até ali um suporte de bicicleta que aconteceu isso. Em geral, ele solta primeiro nesse parafuso para depois soltar nesse. Alguma sugestão do porquê disso? A força aplicada no parafuso de cima é maior que a força no de baixo. Essa é a primeira consequência. Mas e por quê? Faz alguma ideia? Por causa do. Dá pra pensar assim, uma aproximação com o braço de alavanca, né? Por causa do torque, exato. Tá?
A brincadeira toda aqui tem a ver com o torque. Porque a tendência desse cara é ele... Como esse cara faz um peso na ponta da prateleira, a tendência dele é querer fazer uma força para baixo, tá? Que vai fazer esse cara querer girar. Ou, na verdade, ele faz querer o quê? Descer, cair. Deixa eu abrir aqui minha câmera, que eu esqueci. Né? Se não tivesse parafuso aqui, essa prateleira ela desce inteira. Como tem um parafuso que impede que ela desça, esse sistema vai girar. Aonde que é o eixo de rotação? O eixo de rotação é aqui. Né? Portanto, o torque ao redor do eixo de rotação ele é sempre zero, né? Não tem torque aqui. Então, a única força que esse torque vai produzir nesse parafuso é uma força para baixo, não é uma força perpendicular à parede. Já para que esse sistema gire, esse cara também tem que vir para cá. Então vai surgir aqui, nesse parafuso, uma força para cá, e, portanto, ele vai tentar puxar a parede, e aí a parede vai aplicar uma força no sentido contrário, que é essa força que eu quero calcular. Qual é a força horizontal? Tá? Também há uma força vertical aqui nesse parafuso, que é a normal, que é a que vai impedir que esse parafuso desça, caia. Então, essa ali que eu orei, então é para cima normal. Eu fiz o contato com a parede, no caso, sabe? É que se tu parar para pensar, pensa assim, ó, o buraco, né? Isso aqui é o parafuso, ele tá aqui nesse buraco, tá? Se eu cortar essa parte de cima aqui, eu tenho isso aqui. Tá? Então eu tenho uma barra apoiada numa superfície plana, vamos dizer assim. Então qual que é a tendência desse parafuso? É ele querer descer e sair para fora. Ele não desce porque ele não consegue abaixar a parede e nem rasgar a parede. Então a parede, para impedir que ele desça, ela faz uma força para cima. E ele não sai para fora porque tem a bucha, que está presa com muito atrito na parede. Tá? E que aí faz uma força para cá, que é essa força horizontal. Tá? Na caixa, quais são as forças que vão agir na caixa? Vai ter o peso da a caixa normal com a tábua. e a normal com a tábua. Se a tábua faz uma normal na caixa, a caixa faz uma normal na tábua, na prateleira. Não dá para pensar como o peso da tábua? São duas coisas diferentes. Numericamente, eles são iguais. Show. Tá? Mas eles não é exatamente a mesma coisa. Pensa que isso aqui pudesse ter uma corda amarrada, não seria igual o peso, né? Tá? E em que ponto que isso aqui é aplicado agora? Porque isso é importante daqui para frente. Tá? Porque se eu vou querer trabalhar com torque, essa distância é relevante. Quanto que vale essa distância? Bom, primeiro, né? Eu disse que o lado da caixa era L sobre 4. Isso quer dizer que isso aqui é exatamente na metade, o centro de massa da caixa, se a caixa for homogênea, é no meio. Portanto, isso aqui vale L sobre 8. Se isso aqui vale L sobre 8, esse pedaço aqui vai valer 7L sobre 8. Beleza? Certo. Certo. Beleza. E ainda tem mais o quê? O peso da prateleira, né? Então seriam 6 forças no total. Se acontece normal, sim. Tem mais força aqui, né? Ah, mas eu não vou nem desenhar porque não vai ser ponto de interesse para mim, tá? E que distância é essa aqui? Seria L sobre 2. No centro de massa, né? O peso é sempre aplicado no centro de massa, tá? Ah, entendi. E aqui eu tenho um L sobre 4. Mas, professor, mesmo com a caixa do lado direito, ainda seria um L sobre 2 ali? O peso da prateleira é exatamente no meio. Ah, tá, entendi. Tá?
Não vai ignorando ser a caixa nesse caso, tá pensando É, só no... é. Exato. A da caixa vai ser exatamente aqui. Então, eu pensei que era somando com o peso da caixa na prateleira, entendeu? Aí Mas acho é porque o que vai acontecer agora, né? O que eu preciso? Qual é a condição para que esse sistema não mexa? Que é o que eu quero quando eu boto uma prateleira que eu possa botar a carga ali em cima e o sistema não se mexer. Quais são as condições? Acredito que seja aquela força sobre o torque, né? Somatório das forças tem que ser 0. Então, se eu fizer somatório, e aí eu estou desenhando vetorialmente, todas as forças que agem nessa prateleira, isso aqui tem que ser igual a 0, porque não pode ter aceleração. Se tiver aceleração, quer dizer que o sistema está indo numa direção, seja x ou y. Ou seja, a soma dessa força, mais essa, mais essa, mais essa, mais uma normal que deve ter aqui, tá? Tudo isso tem que dar 0. Tá bom? Então a soma de todas... Aqui, na verdade, vai surgir também uma força para cá, ó. Então a soma de todas essas forças tem que dar 0. Isso se eu não quero que ela tenha uma translação, né, nem para cima nem para baixo, nem para frente nem para trás. Tá? Agora eu também não quero que uma prateleira gire. Né? Eu não quero que ela rotacione. Portanto, eu tenho que garantir que a soma de todos os torques seja igual a 0 nessa prateleira. Tá? Então eu vou ter... Quais são as forças que vão produzir torque? O torque do Peso está saindo do peso, centro de massa, né? o peso da prateleira. Por que aqui tem torque? Por causa do ângulo R da força, né? O ângulo entre R e a força. Porque o eixo de rotação, essa prateleira, quando ela começar a girar, ela gira ao redor desse eixo aqui. Tá certo, e não do centro de massa da tábua. Exato. Tá? Então ela vai girar ao redor desse eixo. Essa prateleira que está assim, ela vai fazer isso aqui, ela vai cair a ponta dela. Eu vou ter um torque dessa outra força. Tá? E se esses torques são positivos, e que na verdade não são, eles são negativos, né? Porque, ó, bota o dedo na direção, né, do R, que é para cá, e depois fecha na direção do P, e a gente vai ver que ele é negativo. Tá? Mas como eu tenho igual a 0, eu posso passar para um lado ou para o outro e trocar os sinais. Já o torque dessa força FH, ele é ao contrário do torque da força peso. Então a única coisa que eu tenho que garantir é que esse torque aqui tenha sinal ao contrário, o torque da força H. Essa normal produz torque? Não. Por quê? Tá saindo do centro de massa, né? Não, o centro de massa está aqui embaixo, quero saber essa normal. Aquela lá não, porque ela é perpendicular, né? Paralela ao raio. Ela está na mesma direção do raio. Sim, tá certo. Tá? Então, basicamente, o que eu vou querer é que o torque daquela força H seja exatamente igual à soma dos torques do peso da prateleira mais o torque daquela caixa, do peso Professor, daquela só caixa. uma dúvida. Por que eu não olho a normal ali também, a outra normal? Essa Ali aqui? pra cima. Ali na Ou caixa. essa? Ali na caixa, na outra ponta. Porque agora eu estou olhando só para a prateleira, né? Eu só quero saber as forças que agem na prateleira. A caixa não mexe nesse cara, ela mexe na prateleira, que aí é a prateleira que atua nesse cara. Ah, entendi. E ela faz isso através do seu contato com a prateleira. Tá? Essa normal é uma reação a essa força. Tá claro? Então, certo. o torque da força FH vai ser L sobre 2 vezes a força FH. L sobre 2 não. L sobre 4. Raio vezes a força vezes o seno do ângulo entre eles. O ângulo entre o raio e a força é 90 graus, seno de 91. Já o torque da força-peso é L sobre 2
vezes o peso da prateleira mais 7L sobre 8 vezes o peso da caixa. Professor, mas o senhor botou o peso da caixa e não disse que era igual? É fácil mostrar, acho que nessa altura do campeonato todo mundo consegue mostrar que essa força é igual a essa aqui, em módulo. E até em direção, no caso. Conseguem? De forma tranquila, isso? Segundo a lei de Newton, né? Segundo a lei de Newton, o somatório das forças na caixa é igual a zero, portanto, essa força tem que ser igual a essa, e como essa é igual a essa em módulo, então essa aqui é igual a essa. Tá? Aqui está a equação, né? Então, se eu quero saber o FH, é só simplesmente eu posso cortar o L, ela não depende do L da prateleira, porque o L é termo comum em todos. O que ele vai depender são das posições relativas, dos braços, né? Então, quanto mais alto é aquele parafuso. Se o parafuso está numa altura, por exemplo, 2L, essa força vai ser menor. Tá? Porque o que vai acontecer? Ó, esse FH é 4 que multiplica isso aqui. O peso da prateleira sobre 2 mais 7/8 do peso da caixa. Se isso aqui fosse L sobre 8, o que seria L sobre 8? L sobre 8 é botar, em vez de botar o parafuso aqui, botar na metade do caminho, né? Fazer uma prateleira onde não aparece muito isso aqui. Tá? Reduzir isso aqui na metade. Então seria sobre 8. Se eu reduzo isso aqui na metade, eu multiplico a força aplicada naquele parafuso, tá, pelo dobro. Né? Porque em vez de multiplicar por 4, eu vou multiplicar por 8. Então a força vai ser muito maior. Eu vou deixar isso aqui para vocês pensarem. Vejam que essas coisas todas, tá, passam por diagrama de forças. Esse sistema aqui é muito mais estável do que aquele outro. Essa é a mão francesa, né? Todo mundo já deve ter visto isso. Tá? Tem uma barra aqui, né? Uma barra. Ele é o L, em vez de você botar o L de cabeça para com a cabeça para cima, você bota um L, né? Em vez de botar a cabeça para cima, você bota de cabeça para baixo, tá? E essa barra aqui, ela serve basicamente para que essa barra não dobre, né, o metal, porque o metal pode dobrar. Mas eu não vou resolver isso aqui para vocês. Eu só vou deixar para vocês pensarem em fazer o diagrama de forças. Tudo passa por fazer um diagrama de forças correto. Quanto A melhor diferença é que agora a força maior está no parafuso de cima, né? Antes estava no de baixo. É. Tá. Na verdade, aqui o que acontece é que se esse sistema girar, ele também gira ao redor desse parafuso, tá? Mas você vai ver que a força aqui é menor nesse parafuso, comparado com aquele outro lá. Tá? O que Então, acontece por é baixo que... da prateleira é mais inteligente de colocar o suporte do que por cima? É mais inteligente. Tá? Na verdade, o que melhora o sistema não é nem aonde você bota isso aqui, mas essa barra aqui, ó. Essa barra aqui é fundamental. Tá? Porque o que ela vai fazer? Ela vai transferir força desse ponto de contato para esse aqui. E aí você está jogando lá para a extremidade da barra o torque. A força, né? E aí você aumenta o torque, porque você está mandando um R maior. Então isso aqui é importante. Essa barra estabilizadora aqui é que vai fazer o diferencial para segurar a prateleira melhor.
Gente, eu vou encerrar por hoje. E se vocês tiverem dúvidas ainda, não tem, eu não aconselho, tá? Apesar de que a prova vai até sábado, né? O dia de fazer prova vai até sábado, eu não aconselharia vocês a fazer a prova agora. Espera quinta-feira, faz mais exercícios. Essa, de fato, é uma das provas mais difíceis que tem para ser feitas, porque vocês já viram que tem muito conteúdo, ela agrega tudo do semestre, tá? Em coisas que vocês não estão habituados. Até agora, muito do que vocês viram, provavelmente vocês viram algo no ensino médio. Mas daqui para frente, mas nessa prova 4, praticamente nada foi visto no ensino médio. Então exercitem bem antes de ir para a prova. Ela já está liberada para fazer, mas exercitem. Beleza. Nossa, a rotação e translação ainda tá um pouco perdida. Como é que é? Rotação e translação lá. Tipo, quando o corpo desliza e quando o corpo roda, assim, que vocês estão. Faz o seguinte, cara, faz alguns exercícios, me manda lá pelo Discord ou manda por e-mail, que aí a gente tenta resolver na próxima aula, pô. Beleza, pode E deixar. se quiser me chamar no particular pra gente marcar antes disso, também sem problema. Tranquilo. Valeu, professor. Tá? Beleza então, galera. Beleza, boa semana até quinta. Boa semana, até quinta-feira, gente. Valeu, professor. Tranquilo.